Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de conversas simples e que podem trazer uma grande riqueza a todos nós que somos pais, que somos professores, psicólogos e que trabalhamos com crianças ou adolescentes. Comigo está o padre Paulo Duarte, que tem uma experiência vasta também com crianças e adolescentes, trabalhou muito nesta área e daí nós termos convidado para falar sobre a paz na educação, a importância da paz na educação. E fui tirar aqui umas palavrinhas suas, se me permite. Silêncio. Silêncio é paz, é agradecer, é dar voz aos ruídos interiores sem julgamento. O silêncio é aproveitar para não fazer nada. Silêncio é libertar emoções, sem necessidade de agradar ninguém. O silêncio é ser simples, é ajudar. Achei tão bonito e que se enquadra tão bem neste tema. E gostaria de que o Sr. Padre dissesse como é que vê a educação neste momento e como é que nós podemos ajudar os pais a educarem mais as nossas crianças pela paz e não pelo negativismo que temos sentido tanto. Bárbara, muito obrigado. Obrigado também por este convite, por podermos estar aqui à conversa. Gosto muito de ir à raiz das palavras, porque muitas vezes ajuda-nos a entender. Educar vem do latim educare, educare, que significa ajudar a crescer, empurrar para a frente. E se nós entendemos isto quando olhamos para uma criança e para um adolescente que o queremos ajudar a crescer, a empurrar para a frente, a lhe dar um sentido, então temos que respeitar nessa ajuda o seu próprio tempo. E muitas vezes apercebo-me que a tensão, ainda antes de chegar até a conflitos, situações de conflito na educação, mas a tensão que pode acontecer é que muitas vezes os adultos têm pressa nesse empurrar para a frente, querem apressar esse crescimento. E quando nós olhamos para a pessoa no seu todo, pegando nas muitas dimensões da pessoa, a dimensão física, a dimensão psicológica, a dimensão racional, a dimensão relacional e também a espiritual, e atenção, disso espiritual não religiosa, isso seria outro tema de conversa, mas para dizer que que nos toca a todos independentemente da crença. Essas dimensões têm elas próprias um tempo do crescimento. Nós não podemos exigir que uma criança ou um adolescente até fisicamente possa ter esta ou aquela altura. É preciso um tempo de crescimento físico. O mesmo se passa, e que hoje também já temos cada vez mais conhecimento, até mesmo ao nível neurocientífico, da plasticidade cerebral, por aí fora, de que tem um seu tempo e é preciso ajudar a crescer desde essa perspectiva do tempo. É curioso ser pegado nesse texto do silêncio, porque muitas vezes o silêncio pode ser visto dessas formas todas, como digo, mas também com um recolhimento, quase como com um afastar da realidade, para poder ver bem como é que essa realidade está. E neste caso, com as crianças e com os adolescentes, respeitar o tempo próprio desse crescimento. Sem dúvida. O que eu me estava aqui a recordar é que se calhar até nós adultos, e muitas vezes os pais dizem-me isto, que não têm tempo. Então eu acho que os nossos filhos são o espelho, não é? As crianças são o espelho daquilo que veem. Sim. E se os adultos não têm tempo para o silêncio, como é que nós podemos ensinar então os filhos a terem silêncio? Pois, primeiro, os adultos a perceberem que precisam de fazer silêncio. De ter tempo para Ter si, tempo de cuidar, para si, não é? porque é verdade, também estamos numa sociedade, a atualidade é o que é, e portanto, mas estamos numa sociedade que, consciente e inconscientemente, recebemos constantemente muita informação. Online, nas conversas, nas aulas, no trabalho, ou nos 2 trabalhos, ou às vezes nos 3 trabalhos que acontecem. Então, quando se chega à casa, quer-se um determinado descanso, mas depois há toda a rotina da casa e não há tempo. E a criança, ou o adolescente, emocionalmente, também precisa do seu tempo. E depois, muitas vezes, a famosa birra, o que mais que não seja, está a chamar a atenção. Eu estou aqui, tens tempo para mim. Quer atenção. Quer atenção. Pronto, e como é que se pode? Que é muito isto. Bem, eu estou na Casa da Torre, oriento muitos retiros e retiros de silêncio. E é uma experiência mesmo muito bonita quando vejo as pessoas a chegarem à casa, porque pronto, é uma casa de retiros, logo tem assim muita paz quando se entra. As pessoas dizem, o que é que se passa aqui?
claro, eu já estou habituado à casa, para mim é natural, mas para as pessoas que, exatamente com os ruídos, a informação que vamos tendo, o cotidiano por aí fora, então já aí é logo um bate de perceber, eu preciso disto na minha vida. Ok, então vamos ver, não precisamos, se calhar, ter 1, 2 horas de silêncio, até podemos lá chegar. O Pablo Dorce tem um livro muito bonito que é a Biografia do Silêncio e que vai ajudando neste caminho. Por exemplo, eu insisto muito com as pessoas, comecem com 5 minutos. Porque se já vão com, agora 1 hora de silêncio, não, ao fim de 10 já estão com comichão, a querer sair, Já em impacientes, não é? paciência, e claro, e dizem, não, tenho que fazer qualquer coisa. Comecem com 5 minutos. E sim, se calhar, eventualmente com uma ajuda, não é um silêncio só de não estar calado, uma música suave, uma música calma, para ajudar a serenar. E outra coisa, juntando aqui o corpo, não é? Nós, E o enquanto tempo, há sempre tempo, não é? há sempre tempo. Eu adoro acordar cedo e então o meu tempo de silêncio é de manhã. Eu acordo sempre 10 para as 6, 6 e aproveito muito enquanto os miúdos estão a dormir para ter o meu momento, que eu acho que é tão importante, este momento de reflexão e cada vez mais. E tenho dito aos pais, nós conseguimos sempre tempo, nem que Sim. seja antes dos miúdos acordarem. Eu tenho essa facilidade, porque, enfim, eu sou mais da noite. Eu gosto muito da noite. Gosto muito do silêncio da noite. Mas cada pessoa, com as suas características, procurar o seu próprio tempo de fazer esse silêncio. E então acrescentava, como dizia há pouco, que é, por exemplo, a respiração. As pessoas não têm a noção de uma coisa tão simples como fazer uma inspiração e uma expiração profunda por 3 vezes, com muita tranquilidade, como logo isso... Todo aqui o sistema circulatório parasimpático começa a atuar e começa logo a acalmar. É o suficiente. E depois praticar isso como uma ação diária e que naturalmente depois começa o quê? É verdade, começam os ruídos interiores a vir ao de cima. E é tão importante dialogar com eles, não ter medo deles. Claro que são assustadores, se calhar vem uma série de emoções. E aqui para fazer a ponte com a paz... Será isso que as pessoas têm medo? Eu acho que as pessoas têm medo porque, a meu ver, há muita... Nós estávamos à conversa há pouco, não é? Há muita iliteracia emocional. As pessoas não têm conhecimento das emoções. Conhecem, enfim, já se vai falando de uma forma geral e felizmente hoje em dia está-se a falar cada vez mais de saúde mental e que bom. Mas as pessoas, por exemplo, ainda há um contexto muito moralista e aqui, como padre, reconheço meia culpa do modo negativo de dar um modo teológico, que é, por exemplo, dizer às crianças, não podes ter ódio, não podes sentir ódio, não, olha que o ódio faz mal. Não, podes sentir ódio. Claro, para nós que hoje já temos... Mas que é importante isto. Sim, pode sentir. Agora, o que é que vai fazer com ele? Como transformar? Como transformar, porque uma coisa é o sentimento, a emoção, outra coisa é o comportamento. E ajudar a transformar, ajudar a significar ou ressignificar até a própria emoção, de onde é que ela vem, porque no fundo se calhar pode ser mesmo uma reação de sobrevivência diante de algo. E é preciso dar também essa educação emocional para se conhecer, para se escutar, e isso leva à paz. Não só no nível da educação, na relação familiar, na relação, enfim, entre amigos, mas hoje em dia, enfim, celebramos, infelizmente, há 20 anos do 11 de setembro, que abalou o mundo, não é? E muitas vezes digo que é a paz global começa com pequenas micropazes, que são as nossas. Se cada um de nós começa a encontrar espaços de paz, paz não é paz podre de não quero saber, não me interessa, não, porque às vezes é preciso atravessar zonas de conflito, de crise para algo novo. Mas se cada pessoa começa a encontrar o seu sentido de paz, o seu sentido de se pacificar, o seu sentido de encontrar essa paz profunda, isso vai irradiar. Porque se eu estou bem comigo próprio, e um bem comigo próprio com um sentido profundo, a outra pessoa que está ao meu lado vai sentir, e se ambos estamos, e vamos construir uma comunidade de pessoas de paz. E que bom seria que fosse uma comunidade mais global de pessoas de paz. Total, poderíamos dizer. Mas para isso é exigente que cada pessoa faça o seu trabalho interior. Um livro que recomendo também vivamente, a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ele fala da fraternidade e da busca da fraternidade para além, inclusive, das religiões. Por isso ele até põe o diálogo do encontro que ele teve com um imã. E ele repete muitas vezes isto, que é, por um lado, ver a verdade como um poliedro, diferentes faces. E então, eu estou a ver uma perspectiva, a Bárbara agora está a ver outra perspectiva, e nós vamos dialogar para encontrar, no fundo, essa verdade conjunta. Só que deixamos não vamos deixar que o conflito vá nos entrar pelo meio.
Vamos deixar-nos crescer para que a paz individual possa nos levar a uma paz de diálogo e uma verdade de diálogo, de humanização. E nós precisamos disto. E ferramentas. E quando cada um de nós vai fazendo esse caminho, quando cada um de nós tem essa capacidade de fazer esse caminho, algo novo vai acontecer. No fundo, podemos falar em transformação. No meu caso, como padre, muitas vezes chama-se a conversão de algo novo a surgir. E parece-me que isso hoje em dia é fundamental tomar, por exemplo, o tempo de silêncio, como digo, 5 minutos. 5 minutos. Começar com 5 minutos. E se calhar amanhã já vou pôr 6. Se calhar depois da manhã já vou pôr 7. E quando chego aos 7 ainda estou agitado. Não há problema de voltar aos 6. Isto não é uma competição, porque isso é outra coisa que nós temos na educação, bem... Eu sou melhor, tu és melhor, não, o meu filho é que é melhor. A competição que está a surgir hoje em dia, portanto, até mesmo nas aulas, é tudo à base, obviamente, da nota. Às vezes até brinco com alguns amigos, que é a lhes dizer, pronto, quando o filho ou filha tem só boas notas, os 5 ou os 20, vão logo a correr publicar nas redes. Mas e se não tiver? Porquê é que não publica a dizer, mas olha, está bem, está feliz, está contente? Mas brinca, porque tem muitas vezes vamos publicar para que vejam como ele é muito inteligente, tem boas notas. Eu já fico a pensar, que curioso, porque mesmo quando hoje em dia, se entrarmos numa sala de aula, o que acontece? Quem é o melhor da turma, ou a melhor da turma? E toda a gente vai apontar para o que tem boas notas. E era tão bom que um dia pudéssemos chegar a uma sala e pudéssemos perguntar quem é o melhor da turma. E a resposta fosse, em quê? Exatamente. Na inteligência emocional? Na inteligência emocional. A Maria é ótima a fazer... No raciocínio matemático? Exatamente. O trabalho de equipa, a organizar o trabalho de equipa. O Manel é espetacular a parte dos desenhos. O António gosta imenso de... Quando é a criatividade para... então se calhar estávamos a falar de notas diferentes, capacidades diferentes. E saímos daquilo que se chama, que é a competição, para algo que é fundamental para o nosso mundo, que é a colaboração. E aqui passa por outra coisa que é, eu sinto-me pacificado quando ponho os meus talentos a render e quando eu tenho consciência dos talentos. E muitas vezes também estamos num contexto moralista, que muitas vezes nas formações em geral pergunto às pessoas, na introdução, o nome... E pelo menos digam-me uma qualidade. As reações são logo de fechamento. Se eu perguntasse os defeitos era mais fácil. Era toda uma lista. Que mania. É verdade, temos que conhecer os limites para poder trabalhá-los. Mas por que não também, ao mesmo tempo, a luz e a sombra? Ou seja, também trabalhar as qualidades, os dons. Ter que trabalhar e ter que dialogar com... Porque a partir das qualidades podemos colaborar. Já não entra em competição. Se eu tenho esta qualidade, outra pessoa tem outra qualidade... Entramos em colaboração. Esse é que é o ponto fundamental. É verdade. Eu estava a recordar-me, Paulo estava a falar, eu estava aqui a recordar-me que eu faço muito um exercício com os adolescentes, que é pedir para 8 pessoas escreverem 6 características positivas deles e eles levarem na sessão seguinte. A resposta é sempre, não vão encontrar. O que os meus pais não vão conseguir. É impossível. E tem sido muito rico ao longo dos anos, porque eles vêm com mais do que as 6 características de cada um, vêm com mais do que 8 pessoas, a maioria, e dizem, eu não estava nada à espera disto. Sabes que eu fiquei completamente espantado, não sabia. E é engraçado que isto tem trabalhado também imenso as relações em casa. Porquê? Porque os miúdos acham que os pais só os criticam, que não gostam deles, que só castigam. A partir do momento em que eles são elogiados, lá está, são valorizados, não é? Passa a ser uma equipa, passa a haver uma cooperação. Sim, e percebemos que estamos... Nós naturalmente somos seres de relação. Eu digo... gosto muito de facto de tocar o tema de corpo, não é? Nós temos uma marca que nos recorda a primeira relação, que se chama umbigo, e que é preciso cortar o cordão umbilical, mas fica lá a recordar essa primeira relação. E depois, desde aí, nós somos sempre seres em relação. E como é que nós nos podemos também ajudar a crescer mutuamente? E isso passa pelo conhecimento. Também brinco com as palavras em francês. Conhecer é connaître. E connaître, curiosamente, tem outro verbo lá dentro que é naître, que é nascer.
E à medida que nós nos vamos conhecendo e que vamos permitirmos conhecer, há nascimento a acontecer, seja nascimento individual, seja nascimento relacional, seja com os pais, seja com outras figuras importantes, bem, neste caso os educadores, e também gosto de falar muito dos não docentes, que às vezes também são muito esquecidos, porque falamos muito os auxiliares, que estão nos recreios. Os prefeitos, enfim, depende depois da terminologia que é usada, mas auxiliares, eu chamo-lhes de educadores, enfim, não docentes, os docentes e os não docentes, mas aqueles que dão o outro tipo de apoio. Gosto muito de conversar com eles, porque têm uma outra perspectiva também do aluno, da criança, do estudante, que muitas vezes esquecemos. Porque é verdade, o educador, professor, docente, vê-o na sala de aula e quando é, por exemplo, o diretor de turma, que deveria ter então uma relação ainda mais próxima, mas curiosamente o educador não docente vê brincar, vê na realidade, vê no conflito, vê no escondimento, vê quando se a criança ou o adolescente está mais sozinho e poucas vezes é chamado para, por exemplo, para um conselho de turma. Era tão espetacular que o conselho de turma, a equipa, no fundo pedagógica, integrasse até mesmo aquelas pessoas que são esquecidas, mas estão com os alunos diariamente também, de uma forma completamente diferente. E isto também nos ajudaria a perceber que nós vivemos em comunidade. Todos nós temos uma importância, cá está, volta ao poliedro do Papa Francisco, todos nós temos uma perspectiva da realidade e, neste caso, da criança, e se queremos ajudá-la a crescer, por exemplo, se é uma criança que tem tendência para o isolamento, se calhar na sala de aula arranja uma forma de se defender e é capaz de estar de uma forma mais ativa a responder, mas quando, por exemplo, vai para o recreio e não conversa, está fechado, está isolada, não está em paz, provavelmente. Obviamente, há crianças que são mais tímidas e gostam de estar mais recolhidas, mas, em geral, a criança gosta de brincar. Em geral, porque é natural, é um processo natural. Quer dizer, e se há uma criança que está retraída, se há alguém que, por exemplo, ter um adulto que é capaz de perceber o que é que se está a passar e perceber e depois, eventualmente, enquanto grupo mais alargado das crianças, mais uma vez, se nós passássemos de uma educação em que saíssemos da educação da cabeça, nós estamos numa educação da cabeça. O padre Schovanbach foi um jesuíta, foi nosso padre-geral, ele foi um pedagogo nato. E depois o Papa Francisco, até uma outra vez, já aproveitou esta ideia que ele trouxe. Ele trouxe para a educação, não é por acaso na Companhia de Jesus, pois a educação foi sempre muito presente, não é? Trouxe uma imagem de metáfora que é cabeça, coração e mãos. O educando, a pessoa que está em crescimento, nós temos que lhes dar a capacidade de aliar o intelecto, aliar o afeto e aliar a ação, o serviço. E a educação, que é complementar casa-escola, escola-casa, portanto deve haver esta complementariedade, devia ajudar estes três polos a se integrarem. Porque uma pessoa só cabeça fica um racionalista que não tem emoção, não tem afeto, não sente. Apesar de sentir, só que está ali a travar os seus sentimentos. E, portanto, a ação vai ser a partir de um racionalismo que pode não ter relação. Outra coisa que está a acontecer, e que também na sociedade de hoje está a acontecer muito, que as redes sociais também têm tendência, é o emotivismo. Portanto, é a emoção pela emoção. Ai, não gostei, isto é terrível. Ai, ou então gostei muito, então é a melhor coisa do mundo. Calma. Vamos sentir. Vamos sentir vamos como pensar. deve ser, mas vamos pensar sobre essa emoção. E depois também podemos ter a pessoa que é só mãos, que é o voluntarista. A ação pela ação, para ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Não, se nós aliarmos as três coisas, e mesmo que eu possa não ter a capacidade de aliar as três coisas, mas se trabalho em equipa de alguém que me ajuda, ok, ótimo, preciso da tua energia para trabalhar, mas vamos fazer uma reflexão para saber onde é que vamos trabalhar bem. E ajudar a criança e ajudar o adolescente nestas fases. E, por exemplo, uma das coisas que sabemos, não é? A criança e o adolescente têm tendencialmente a ser muito mais emocionais. Porquê? Porque as hormonas estão num processo metabólico novo, estão em crescimento. Enfim, eu brincava pelos corredores, e é um cheiro a hormona agora, assim, as hormonas aos saltos. Pronto, eles riam, brincavam, porque é verdade, é a fase. Mas e depois perceber que há uma naturalidade a acontecer, porque é fisiológico e, portanto, tendencialmente são mais emocionais, passionais, e nota-se, não é? Então nós é que com a sabedoria de adulto vamos agora ajudá-los a pensar a partir dessas emoções. E através da personalidade também, porque, por exemplo, e falo aqui muito também no livro, no Guia de Cabeceira para Pais Desesperados, nas diferentes personalidades, não é? E que são divididas exatamente nessa trilogia, que é os mentais, que são os emocionais e que são os instintivos.
E lá está, em consultório nós trabalhamos muito isso e ajudamos os pais também a pensarem se a criança ou o adolescente é mais emocional, então tem que fazer mais tem que trabalhar mais a parte mental e a parte instintiva. Se é mais instintiva, então tem que trabalhar as outras duas. E isto também tem sido muito importante para os pais, porque eles ainda não tinham pensado também nisto, não é? Oh, Bárbara, porque os pais, muitos deles, e eu agora a trabalhar com os adultos, depois de ter estado num colégio durante alguns anos e a estar a trabalhar com adultos no centro de espiritualidade, o que mais me apercebo são adultos que não cresceram com a criança. É os adolescentes com 50 anos, como eu costumo dizer. Exatamente. Às vezes perguntam, mas só atendes adolescentes? Não, eu também tenho adolescentes de 50 anos. Ou seja, que ainda acontece muito, ou seja, que os adultos também precisam deixar, seja por motivo for, e portanto cá está, não temos julgamento, seja por motivo for, o que é que acontece? Também precisam das suas história, memória educacional, infantil e adolescente, também precisam crescer. Porque senão o que acontece é o próprio adulto, o seu lado de criança, quando está a reagir com o adolescente lá em casa, portanto, é o adolescente a falar com o adolescente, não é o adulto a falar com o adolescente. E o adulto que fala com o adolescente, atenção, não significa uma imposição, muito pelo contrário, significa sabedoria para saber como é que é preciso agir, como é que é preciso estar. Se calhar é verdade, o adolescente, por exemplo, à noite que gosta de estar mais um bocadinho lá com o videogame, não é? Não, vais e acabou e... Não, ok, olha, hoje combinamos, tens mais de 10 minutos. Curioso que até o adulto... Ui, o que é que se passa? Sim, tens mais... Mas fica combinado, depois de 10 minutos, termina, preciso descansar. De perceber quem está do outro lado. Porque já não é o eu, adolescente, a querer uma coisa ou irritado porque não me está a obedecer, mas é o adulto que tem sabedoria de perceber quem está do outro lado, de ver a outra pessoa, ver a outra realidade que é independente de si. Eu uso muito uma frase que me acompanha já há alguns anos, porque eu também era muito instintiva, que é: queres ter razão ou paz no coração? E tenho assim frente ao sofá, no consultório, e que todas as crianças, adolescentes e até os pais tiram fotografia e querem levar para casa. Acha que se todos nós começarmos a pensar mais nisso, em termos paz no coração, em minha casa, na sua casa, em todas as casas, estamos a contribuir para a paz mundial? Em que medida? Eu não tenho dúvidas que quanto mais trouxermos consciência da realidade, ou seja, porque, enfim, não vamos desenvolver aqui o inconsciente, o consciente, mas que seria todo o mundo, não é? Mas quanto mais conseguirmos objetivar o que estou a sentir sem julgar, quanto mais conseguir objetivar, conhecer, dar nome às coisas que estou a sentir, tirar as máscaras. Tirar as máscaras, que é um exercício muito, muito exigente, não é? Mas se isso não acontece, então o que é que eu estou à defesa? Conhecer os medos, então estou à defesa. Se eu estou à defesa, estou pronto para atacar. Se estou pronto para atacar, não há paz. Se eu me começo a conhecer, a fazer o trabalho de verdadeiramente interioridade, de dar nome às coisas e de perceber que se calhar há zonas que vai ser duro atravessar, é como uma subida da montanha, portanto há momentos que vai ser exigente. Então aí começa a pacificar, a integrar, a serenar e a dar um novo nome a algo, à realidade. E a paz começa a acontecer. E volto a dizer, à medida que cada um de nós encontra a sua paz interior, e paz não é só zen, não me interessa o resto, não, é uma paz que depois quer contribuir para uma paz mais global, quer contribuir para uma paz de mundo, não é? Jesus, quando ressuscita, traga-vos a paz. E é uma paz que vai implicar dinamismo. É uma paz que vai implicar um dinamismo para quê? Para criar comunidade, para percebermos que todos nós somos comunidade. Não é um individualismo fechado sobre si próprio, é todos nós somos comunidade. E quando nós encontramos esta paz que forma uma paz mais global, então teremos um mundo melhor, de certeza. Muito obrigada. Paulo, gostei mesmo. muito, foi um prazer enorme. Acho que foi super esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Bem, quem sabe até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada, eu.